Nesta aula eu vou abordar a parte teórica do desenvolvimento, utilizando Spring Switch e Spring Boot e o Spring MVC, o framework. Um conceito importante que deve ser entendido é a injeção de dependência. O que é uma dependência? É um objeto que a sua classe precisa para funcionar. Por exemplo, quando você tem um cadastro de cargo no seu sistema, esse aqui, por exemplo, um cargo, ele está relacionado a um departamento. E então ele tem uma dependência, que é o departamento. Ou seja, cargo depende da instância de um departamento para que ele seja cadastrado. Aqui nessa regra de negócio, por exemplo, podemos definir aqui uma composição que um cargo não existe. Um cargo não existe sem um departamento. Teria que instanciar um departamento para depois cadastrar um cargo. E o que é essa injeção de dependência? É um padrão de projeto que visa diminuir o acoplamento. Porque com a injeção de dependência nós não fazemos a instância lá dentro da classe. Nós deixamos isso para fazer a parte e apenas injeta a instância daquela classe que já foi instanciada. Porque isso poderia gerar um acoplamento forte. Imagine, se você muda alguma coisa dessa regra de negócio, você teria que alterar em todo lugar que está fazendo essa chamada da instância. E logo com a injeção da dependência, isso fica mais flexível. E ele é baseado em abstrações também. Depende sempre da regra de negócio, para você fazer essa injeção de dependência ou não. Outro conceito é a inversão de controle. Ou seja, ele também é um padrão de projeto, onde o programador abre a mão do controle das instâncias e a responsabilidade passa a ser de um container. Ou seja, o programador não tem aquela preocupação de fazer aqui dentro da classe cargo, por exemplo, para quem aí desenvolve em Java, ele declarar lá a variável lá que é cargo, por exemplo assim, cargo lá dentro da classe cargo, aí coloca o atributo aqui, a variável cargo, recebe new cargo. Então não será mais necessário fazer isso em todas as classes que têm dependência. Aqui o cargo é um exemplo, mas poderia ser, por exemplo, pessoa tem um endereço. Aí toda vez lá dentro da classe pessoa tem que fazer isso aqui. É a instância de endereço. Isso aí passa a ser atribuição do container agora, não precisa. Só chama isso com arroba, que vocês vão ver na frente como é. Então o que nós podemos concluir daqui? Que a inversão de controle é um padrão que ajuda a realizar a injeção de dependência. Outro conceito, anotações com Spring. Nós vamos utilizar bastante isso no Spring, que é o mapeamento objeto relacional, que utiliza essas anotações, e também as chamadas das funções, como por exemplo da injeção de dependência. Ela vai ser feita assim também, um arroba e mais o nome aqui da funcionalidade. Um arroba component, por exemplo. Ele é o quê? É uma notação básica para criar qualquer tipo de bin. Um bin pode ser entendido como uma classe ali que é instanciada e que gera uma tabela no banco. Por exemplo, a classe cliente, ela é um bin. A classe cargo, que eu mostrei para vocês no exemplo, ela é um bin, que é gerenciado pelo Spring Framework. Normalmente é usado quando não se define um bin como repositor ou @service. Deixa eu passar aqui para o próximo. Aqui, service. É usado para as classes do tipo serviço, da camada de service layer, que é uma camada que serve para comunicação. Se vocês considerarem, por exemplo, o modelo MVC, que eu já sei que vocês devem ter estudado aí em várias disciplinas, a service está relacionado mais com a parte do controller, que possui exemplos de regra de negócio.
Por exemplo, aqui dentro de uma serve poderia ter os métodos save, o método alterar, o método excluir, entre outros. O que é uma auto-wired? Anotação auto-wired. É essa daqui que serve para fazer a injeção de dependência. Ela é uma anotação que injeta a variável anotada na classe que está declarada. Aqui, por exemplo, você pode ver auto-wired, aí ele declarou aqui a variável computador DAO, né? E aqui a DAO já passa a existir dentro dessa classe computador service. Ou seja, aqui já não é mais necessário fazer aquela declaração lá de computador DAO recebe new computador DAO, fazendo uma instância aqui dentro. Isso aqui já foi desacoplado do nosso código. Veja que aqui no método salvar ele já está chamando aqui, ó, só declarou esse auto-wired, agora ele já está chamando DAO.save or update, que já é uma função desse DAO aqui, sem ter instanciado nada ali, porque a anotação já fez isso pra gente por meio do container. Ela pode ser declarada sobre variáveis de instância, métodos set das variáveis de instância e sobre métodos construtores também. Não apenas para atributos. Veja que aqui tem um exemplo. E aqui tem outro. Da utilização direta nos métodos. Aqui o método construtor, por exemplo, é computador service. Ó, veja que é o mesmo nome da classe. Até a próxima aula.